Glória a Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, povo de casa. O Senhor abençoe também a sua vida, a sua família. Que você possa nessa noite também ser cheio da palavra, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, como o Claudinei estava falando no começo do culto aqui, é algo que nós devemos estar atentos aos sinais, às coisas que estão acontecendo aí, porque a gente está vendo que nós estamos caminhando para uns tempos que vão ser realmente tempos difíceis, né? E acho que a primeira coisa que a gente vai sofrer muito com esses tempos difíceis aí é com a economia, né? A economia ela vai ter uma reviravolta muito grande aí, e eu acredito que isso vai trazer fome, vai trazer desespero em algumas pessoas, mas como foi louvado aqui, como foi adorado aqui, nós temos que confiar no nosso Deus, que até aqui tem nos sustentado, até aqui tem, né, dado a gente graça, e a gente só tem a agradecer porque temos um Pai fiel, zeloso e cuidadoso, né? Amém. Um Pai que não deixa realmente nada faltar para os seus. Mas nós também não temos que deixar de estar vigilantes e atentos. Não é porque nós temos um Pai bondoso que supra as nossas necessidades, nós temos que estar dispersos aí, temos que estar desatentos, não. Temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, orar mais, buscar mais, evangelizar mais, porque muitas vidas vão entrar realmente no desespero, muitas vidas vão, como se diz, né, vão procurar de alguma outra forma uma saída para o problema que realmente vai a cada dia piorar aí, com consequência, né, do cumprimento da palavra, né? Eu costumo dizer que o que está acontecendo tudo é cumprimento da palavra, nada foge ao controle do Senhor, e Ele tem propósito para tudo isso, mas não deixa de ser tempos difíceis, amém? Então vamos estar sempre orando aí pelo nosso Brasil, orando pelas as outras nações também, os outros países, para que Deus possa, né, estar guardando os seus, estar abrindo os olhos daqueles que precisam enxergar a verdade, mas contudo que se cumpra a vontade de Deus, não é mesmo? Não adianta a gente ficar orando para as coisas acontecerem do jeito que é bom para nós, mas que se cumpra a vontade do Senhor. Acho que toda oração no final tem que ter essa palavra, mas que não seja feito conforme a nossa vontade, Senhor, mas que se cumpra sempre a vontade do Senhor. É a oração que o nosso Senhor nos ensinou, né, no momento de aflição, no momento de muita angústia. Que você abrisse a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Efésios capítulo 6. Glória a Jesus. Efésios capítulo 6. E marcasse aí Efésios capítulo 6. E depois abrisse também Mateus capítulo 5. A minha já está marcadinha aqui. Vão ser os dois textos que nós vamos visitar aí, que vai falar conosco essa noite, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Enquanto os irmãos marcam, eu vou orar em nome de Jesus. Amém. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, graças eu te dou, meu Pai, por mais essa noite, mais essa oportunidade que tenho, meu Pai, de estar na Tua presença, de poder falar da Tua palavra. Pai, que o Senhor a cada dia me dê humildade, não me deixe levar pelos caminhos da soberba, mas que a cada dia o Senhor me dê sabedoria, simplicidade, discernimento, entendimento, meu Pai, para que eu possa, em nome de Jesus, cumprir com o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, cada irmão que está em casa, cada um que posteriormente também vai ouvir essa palavra, Pai. Que o Senhor possa, desde já, estar preparando esses corações como uma terra fértil, Pai. E que essa semente lançada, ela venha produzir frutos, meu Pai, em nome de Jesus. É assim, meu Pai, que eu termino essa oração, te agradecendo por essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro nós vamos ler aqui em Mateus 5.
Mateus 5, no versículo 16. Mateus 5,16. Quero começar por aqui para que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco lá no livro de Efésios. Mateus 5,16 vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vou ler de novo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome, Senhor. Grande é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, eu queria estar falando nesse início de mensagem, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito para qual fomos criados? O ser humano. O ser humano foi criado para um objetivo, para vários propósitos. Mas qual o maior propósito? O que você mais entende dentro do seu entendimento, seu discernimento? Qual é o seu maior propósito aqui nessa terra? Nessa passagem que você tem aqui, que nós sabemos que isso aqui é uma passagem, né? Existe uma vida eterna à nossa espera. Mas aqui nessa terra, qual é o maior propósito do ser humano? Glorificar a Deus. Glória a Deus, na primeira já acertou, Eugênio. Louvado seja o Senhor. Mas quando nós entendemos que o nosso maior propósito é glorificar a Deus, nós temos que estar atentos às nossas atitudes, não é mesmo? Às nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, porque em tudo nós devemos glorificar a Deus, ou não? Em tudo, em todo o tempo, não é mesmo? E o texto fala com a gente aqui que nós somos luz, né? Nós somos luz, ou seja, nós vamos iluminar lugares que estão em trevas. Para quê? Para que a nossa luz possa fazer pessoas enxergar em meio à escuridão. Porque tem como você enxergar se apagar essa luz aqui e tudo, você pode até enxergar um pouquinho, mas você vai encontrar muita dificuldade. Mas se tiver luz, você vai enxergar com mais clareza e facilidade. E nós temos essa obrigação de ser luz, de levar a luz diante das pessoas. E isso faz com que o nosso Pai seja glorificado em nossas vidas. Não é mesmo? Então, esse também é um dos objetivos nossos. Levar a luz, levar a verdade, levar às pessoas o conhecimento, né, da verdade. O próprio Jesus disse lá em Marcos 16, né, quando ele fala: ide e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Também é uma das obrigações que nós temos para estar glorificando o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Mas o que eu quero falar a respeito desse glorificar a Deus? Vamos lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Eu queria começar por aqui para que nós entendêssemos melhor o que o Senhor quer falar aqui em Efésios conosco essa noite. Efésios capítulo 6. Nós vamos começar lendo do versículo 5 em diante. Amém? Todos acharam aí? Diz assim o texto: e vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que é para com ele e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. O que eu quero tratar com os irmãos hoje, que o Senhor colocou no meu coração? Eu fiquei até meio preocupado, porque até ontem, sinceridade, eu não sabia o que iria, ser pregado, e eu fiquei preocupado porque eu preguei domingo, e assim, eu pensei assim, na quinta-feira eu vou pregar de novo, e geralmente às vezes Deus me dá a mensagem bem antes. Já aconteceu várias vezes Ele me dá a mensagem na hora, mas como não tinha nada preparado, não tinha nada no coração para tá trazendo, eu fiquei assim um pouco ansioso, um pouco preocupado. Falei ao Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor há de falar comigo. E Deus falou comigo através de uma circunstância que eu vivi. Meu irmão estava até presente, Como os irmãos sabem, aí nós estamos num projeto aí de uma pizzaria, e breve Deus vai nos dar a graça de estar inaugurando lá, e nós vamos comprar algumas coisas ali que a gente está precisando. E aí quando chegamos lá no estabelecimento que estava fechando, e a pessoa está vendendo algumas coisas lá, aí ali o proprietário lá começou a falar com a gente algumas coisas lá, e nele falando ali, Deus começou a falar no meu coração. E aí eu falei, meu Deus, e assim fiquei ali, na minha ali, quando o Senhor fala, fiquei na minha ali, buscando entender o que o Senhor queria falar sobre aquela situação que a gente estava contemplando ali, porque o proprietário estava muito decepcionado, sabe, muito irado, assim, com a atitude de funcionário, sabe, daqueles que ele tentou contratar e não deu certo, pisou na bola com ele era uma coisa que ele gostava muito de fazer, mas ele estava abrindo mão, até mesmo porque surgiu uma outra oportunidade, mas na verdade ele estava assim meio que desiludido, meio que assim, até com raiva mesmo, pelas frustrações que ele teve com o funcionário. E nisso até o rapaz que vai trabalhar com a gente estava lá presente também, ele ficou meio assim, porque ela estava falando muito mal mesmo de funcionário que passou com ele e tudo. E naquele momento ali eu fiquei refletindo sobre aquilo, e Deus falou no meu coração e me fez lembrar dessa mensagem de Efésios. E aí depois eu cheguei em casa e eu fui meditar, buscar uma palavra de Deus. Deus me fez voltar lá nessa visita lá que nós fizemos, lá nesse estabelecimento, e me fez voltar nessa mensagem de novo. Falou, é sobre isso que você vai tratar, E aí eu fui lendo esse texto, fui buscando entender o que o Senhor queria falar. E ele quer falar de quê? De como nós devemos glorificar a Deus em todos os sentidos. E aqui vai falar do servo e do Senhor. Naquela época do contexto bíblico aqui, ainda havia escravidão, ainda havia aqueles que eram escravos, que viviam ali sob o jugo do seu senhor, daquela família que ele ali servia, como um empregado doméstico, como um serviçal ali, que está ali sempre pronto a servir aquela família, fazer tudo que aquele senhor e aquela senhora precisa. Naquela época chamava muito de concubina, de servo ali, dos seus escravos, Então naquela época, nesse contexto, nessa cultura, havia ainda a escravidão, E nesse tempo, havia muita humilhação, havia muita injustiça, havia muita ameaça, havia muitas coisas que desagradavam, acredito, aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor é justo, o Senhor não faz acepção de pessoas. Infelizmente, no contexto daquela sociedade, havia muito isso, acepção de pessoas, havia muita desigualdade, Quem tinha, quem não tinha, muitas das vezes perecia muito. Hoje, no contexto que nós vivemos, é um pouco diferente. Nós temos aí a classe alta, a classe
média, a classe baixa. A gente tem uma desigualdade? Tem, mas hoje em dia, né, não há tanta coisa, como se diz assim, não há um extremo entre uma classe e outra, né? Hoje em dia a gente vê classes mais próximas umas das outras, e isso de alguma forma traz um conforto melhor, né? E a gente vê que há possibilidades maiores, oportunidades maiores de você, né, tá se suprindo a sua necessidade, você está buscando, né, se manter a sua família, o seu lar. E naquela época não tinha muita alternativa. Ou você era senhor, ou você era servo ali mesmo. Não tinha muito que escolher. Havia um extremo entre uma classe e outra, né? Então aquele povo sofria muito e o Senhor contemplava esse sofrimento. Acredito eu, por isso Ele trouxe essa mensagem, né? Ela não está só no livro de Efésios, ela tem essa mensagem em outra carta paulina também, porque era realmente um contexto que acontecia muito e que acredito eu que, né, magoava muito o Senhor contemplar aquelas injustiças, aquelas humilhações, aquela acepção de pessoas que até mesmo o povo conhecedor, né, da verdade praticava, né? E hoje o Senhor falando comigo sobre essa mensagem, o dia inteiro eu fui refletindo sobre esse texto, Ele foi falando comigo no trabalho, e aí eu fui entendendo muitas coisas e buscando, né, às vezes assim, resposta para outras, e eu vejo por que muitas pessoas hoje sofrem, né, vamos colocar aí, com desemprego. Por que muitas pessoas hoje estão sofrendo com desemprego? Será que é porque Deus não é bom? Será que a culpa é somente da sociedade, do governo? Será que a culpa pode não ser também da própria pessoa? Será que essa pessoa também não está contribuindo para que esse momento difícil permaneça sobre a vida dela? Porque a gente vimos aqui um testemunho da Ana, me impactou muito, uma coisa que ela buscava muito, né? A gente sabe que é uma coisa natural que está acontecendo na nossa sociedade, são milhões de pessoas desempregadas, né? Aí, às vezes é muito tempo aí desempregado, mas eu acredito que muitas dessas pessoas, elas estão desempregadas não é só porque Deus não quer abençoar a vida dela não, porque Deus não quer abrir portas não. Eu acredito que uma porcentagem muito grande estão esquecendo do maior objetivo que elas têm que ter para que essa porta se abra, se confirme e permaneça sobre a vida dela. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que arrumam um emprego, está muito precisando do emprego, arruma um emprego, mas às vezes chega naquela empresa, de em vez de ele glorificar a Deus naquele lugar, ele começa a ser um mau testemunho naquele lugar. E pessoas que se titulam crentes, que se titulam, né, pessoas de Deus, como que ela começa a dar mau testemunho? Reclamando de tudo, fazendo as coisas de qualquer jeito, chegando atrasado, reclamando e fazendo fofoca do patrão. E aí ela começa a agir como uma pessoa que não está glorificando a Deus naquela oportunidade, naquela situação, naquele ambiente. E isso vai fazer com que essa pessoa colha aquilo que ela está plantando. Se nós entendemos que tudo que nós fizermos tem que ser para glorificar a Deus, tem que ser feito com amor, a possibilidade de nós colhermos coisas boas é muito grande. De nós colhermos galardões, recompensa é muito grande. Mas quando nós estamos num lugar, num determinado lugar, e não estamos glorificando a Deus, não estamos fazendo tudo com amor, a tendência é nós colhermos frutos amargos. E aí essa pessoa sai daquele emprego, o patrão acaba, né, mandando aquela pessoa embora, e ainda essa pessoa não tem nenhuma referência boa, porque quando ela precisa de uma referência, liga no patrão lá e fala: esse aí eu não gostei, eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, né, só vivia reclamando, murmurando, chegando atrasado,
mexendo na minha mesa de atestado, né? E aí ela cria o que? Um mau testemunho. E essa pessoa não glorificou a Deus. Então o que eu quero que os irmãos entendam, e que o Senhor também quer nessa noite, é que nós temos essa obrigação de glorificar a Deus em todas as oportunidades, em todos os lugares. Às vezes você está até num lugar, numa empresa ou num trabalho que está sendo realmente difícil para você, né? Tá complicado ali, porque às vezes, né, você ganha pouco, e às vezes o trabalho é árduo, né? Às vezes a dificuldade ali não é fácil para você crescer naquela empresa, para você sobressair, para você às vezes até mesmo, né, melhorar nos seus ganhos ali. E aí você fica às vezes ali meio que trabalhando meio que triste, né? Meio que assim, mas não estou gostando daqui, mas você sabe da sua necessidade. E como que você vai conseguir subir um degrau, de repente arrumar uma oportunidade melhor? É fazendo as coisas de qualquer jeito porque a coisa não está boa para você? Não. Pelo contrário, é você dar o seu melhor, mesmo que você esteja sendo mal recompensado, mal retribuído. Você não tem que olhar a circunstância, você tem que dar o seu melhor. Vocês lembram de José? José foi muito justiçado, mas aonde ele estava dando o melhor, e ele sobressaiu, o Senhor era com ele. Quando ele colocou ele na cadeia, justamente, ele começou a tomar conta da cadeia. Por quê? Porque ele era um cara diferenciado. Aonde ele passava, ele resplandecia verdadeiramente a luz do Senhor. Então o Senhor honrava ele por onde ele estava, até ele chegar no lugar aonde ele estava, num patamar, né, de governador ali, com toda a autoridade, né, com todo o respeito ali. Por quê? Porque quando ele estava no veneno, ele estava glorificando a Deus. Agora tem pessoas que quando está no veneno, já acorda, já levanta, já começa o dia reclamando, murmurando. Pessoas de Deus, chega na igreja, pastor, a vida está difícil demais, estou vindo na igreja, eu busco, eu oro e nada acontece. Mas é aquela pessoa que só sabe reclamar. Só sabe reclamar. Se o vento sopra um pouco mais forte, está ruim. Se não sopra, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está calor, está ruim. Tudo está ruim para a pessoa, porque a vontade dela não está sendo feita. E nisso ela vai deixando de glorificar a Deus, e a coisa acaba ficando cada vez pior. Cada vez pior. E o texto vai falar com a gente a respeito do servo obedecer o seu senhor ali. E aqui representa também a nossa autoridade, o nosso patrão. Outro dia foi pregado aqui da gente, né, no domingo, né, passado, a gente obedecer o pastor, confiar na liderança, né, foi falado muito isso aqui, a gente ter, né, uma grande estima pela nossa liderança, pelo líder, né, que tem que ser honrado com dupla honra. E essa mensagem hoje fala que a gente tem que, né, tá se sujeitando mesmo ali, tá dando o nosso melhor ali, independente se estamos sendo injustiçados ou não, porque quem vai fazer justiça por nós não somos nós mesmos, é o próprio Deus que nós estamos buscando, que nós estamos glorificando. Mas se eu chego num lugar e eu começo a dar mau testemunho, o Senhor não vai ser comigo, o Senhor não vai me honrar, porque eu não estou honrando Ele, eu não estou cumprindo com o chamado, com o propósito maior que eu tenho sobre a minha vida, que é glorificar Ele. Talvez se aquele funcionário desse rapaz que a gente teve lá na empresa dele, lá na pizzaria dele, se esse rapaz tivesse um funcionário bacana e tudo, de repente ele nem tinha desistido da pizzaria. Hoje em dia o que mais se vê é mão de obra ruim. Quem é empresário aqui, quem mexe com e precisa de funcionários aqui, sabe disso. Que hoje em dia o que mais tem é mão de obra desqualificada, mão de obra preguiçosa, mão de obra que não glorifica a Deus. E isso é uma das situações que ocasiona esse tanto de desemprego que tem. Igual o rapaz falando lá, você abre o grupo lá dos pizzaiolo, lá tem muito pizzaiolo desempregado e muita pizzaria precisando de pizzaiolo. E por que
está assim? Muito lugar precisando de funcionário e muito funcionário à toa. Será que tem de errado? Então, meu irmão, a gente que é servo do Senhor, quando a gente tem essa mentalidade, eu tenho que glorificar a Deus em qualquer lugar, eu tenho que ser diferença em qualquer lugar, eu tenho que ser luz em qualquer lugar. Você pode hoje estar num emprego difícil, ganhando pouco, sendo maltratado, sendo humilhado, mas você pode ter certeza que o que você está plantando para glorificar a Deus ali vai ter honra, vai ter recompensa, como o texto aqui fala. Vai ter recompensa, porque se você for fiel a Deus ali, mesmo sendo injustiçado, Deus vai te honrar, Deus vai abrir uma porta melhor para você, Deus vai fazer diferença aonde você estiver sobre a sua vida. Mas você tem que ter essa mentalidade: eu preciso glorificar a Deus aonde quer que eu esteja, independente das circunstâncias, eu preciso glorificar a Deus. Quando a gente tem essa mentalidade, tudo fica mais fácil na nossa vida, o fardo se torna mais leve, porque nós temos aquele que é o Criador, que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que pode todas as coisas ao nosso lado, ao nosso favor. E aí eu fiquei meditando sobre isso e falei: realmente a gente às vezes ora para a pessoa, pô, irmão, ora para mim arrumar uma porta de emprego, estou precisando, irmão, nossa, mas como que é essa pessoa lá dentro dessa empresa? Como é ela lá dentro? Sabe o que o Senhor falou no meu coração quando eu estava meditando e refletindo sobre isso? Alexandre, é tanto pedido que chega aqui a respeito de portas de emprego, mas é tanto mau testemunho que fica difícil. Não depende de mim, depende mais da pessoa. Você já parou para analisar uma coisa? É bom a gente ter uma intimidade com Deus, porque você entende o linguajar como nós conversamos aqui. Normalmente, já entendeu uma coisa? Quando você é uma pessoa, às vezes você nem é muito qualificada, mas quando você é uma pessoa esforçada, de bom ânimo, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa honesta, você pode saber de uma coisa: você tem referência por onde você passar. Note um cara aqui que ele não era muito bom de serviço, mas era um cara bacana, só. Era um cara sincero, esforçado. Ele só não levava muito jeito para a situação, mas ele era diferente. Não chegava atrasado. Ele só não tinha muita habilidade com a profissão aqui, mas era um cara totalmente educado, totalmente responsável, se esforçava muito. Você tem aquele bom testemunho, independente da sua qualificação. Você tem aquele testemunho. Mas se junta a desqualificação, né, com o mau testemunho, com o mau caratismo, aí acabou. Aí as portas se fecham e se fecham de verdade. Então nós temos que ter essa mente de glorificar a Deus, de ser diferença, de ser luz em qualquer lugar, independente da circunstância. Está ganhando bem? Glória a Jesus. Está ganhando mal? Glória a Jesus. É chegar sempre no horário, é ser responsável, é ser educado, né? É saber se humilhar, é saber abaixar a cabeça. Sim, senhor, não, senhor. Homem orgulhoso só perde, gente. Eu já vi tantas pessoas perder emprego por causa de orgulho. Não, eu não levo desaforo para casa não. O patrão vem falar comigo desse jeito, eu não levo desaforo para casa não. Aí depois fica desempregado. Por quê? Porque não entrou dentro da palavra: os humilhados serão exaltados. O Senhor vela pela palavra dele. Hoje o patrão às vezes pisou você ali e você abaixou, você orou por ele, você respirou fundo. Amanhã de repente Deus toca nele e vem te pedir desculpa. Não, eu estava de cabeça quente, você me perdoa porque ontem eu peguei pesado com você. Mas se você bateu de frente com ele, amanhã você está no olho da rua. Quem perdeu? O patrão vai continuar, vai contratar outro e você vai ficar aí, ó, buscando uma nova oportunidade de trabalho. Não é assim que acontece? Por causa do orgulho.
O homem orgulhoso, ele perde muito com o seu orgulho. E nós precisamos entender que se nós somos servos, nós vamos passar por essas situações, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser injustiçados, independente se é dentro de uma empresa, se é em meio até mesmo em meio a uma igreja. Tem pessoas que são muito humilhadas no começo da caminhada. A gente vê igual até aquele, né, não sei como que foi, né, eles ilustraram lá a vida lá do Edir Macedo, lá quando ele foi humilhado lá no começo da caminhada dele. Isso é um retrato do que acontece muito em meio às igrejas. Às vezes acontece muita acepção de pessoas mesmo, infelizmente acontece em todos os lugares. Não é só na rua, no mundão que isso acontece, não, até dentro da casa de Deus. Mas nós temos que respirar fundo, orar, pedir a Deus paciência, mansidão, domínio próprio. Não adianta querer endoidar, enlouquecer, fazer besteira, né, bater o pé. Não é isso que glorifica a Deus. Agora vamos partir para o outro lado. Eu estou falando aqui do servo, eu estou falando aqui do funcionário, eu estou falando aqui do serviçal. Agora e o patrão? Aí é outro lado também muito, que precisa ser muito trabalhado. Tem muito patrão, homem de Deus, que não valoriza o seu servo, que enxerga o seu servo, o seu funcionário, assim, ó, de cima para baixo. Acha porque tem uma condição, porque tem uma empresa, porque tem um dinheiro no bolso, porque venceu ali um pouco na vida, aquele que está ali ganhando um saláriozinho de churuco não vale nada para ele. Às vezes passa perto do seu funcionário, recebe um bom dia, mas nem responde. Quando fala em aumento com ele, nossa Deus, é problema certo. Paga o mínimo possível para o seu funcionário, o mínimo possível. E acha que está glorificando a Deus. E acha que é homem de Deus. E quer que Deus honre a empresa dele, que Deus prospere a vida dele. Quantos empresários que estão agindo assim, quantas pessoas que estão, né, com o poder do dinheiro sobre as mãos, estão humilhando, estão maltratando, estão de alguma forma sendo injusto com os seus servos, com os seus funcionários. Estão glorificando a Deus? De forma nenhuma. Aí você pergunta para ele, se fosse você que recebesse essa bicharia e você fazia o que o seu funcionário está fazendo? Vai falar, eu não, eu estudei, né? Não, eu tenho uma empresa, né? Não, eu sou diferente, né? Aí ele começa a fazer o quê? Acepção de pessoas. Ele começa a se julgar melhor. Ele não fazia o que ele paga para os outros. Se fosse ele que tivesse que fazer aquilo, ele não fazia. Mas como ele tem condição de pagar, ele paga a micharia para o cara fazer o que ele não faria. Ele está glorificando a Deus? Não está não, irmão. Não está não. Eu falo, eu para ser patrão, quem for meu funcionário vai se dar de bem, porque se eu levantar, ele vai levantar junto. Se eu crescer, ele vai crescer junto. Se eu comer, eu me recordo, o menino que trabalhou comigo, do Lucas. Ele estava passando muita dificuldade quando nós estávamos lá albergados. Ele estava com a esposa ainda reclusa ainda, o filho estava com a parente dele, né? Porque quando ele foi recluso também, o filho ficou com a parente dele. Então a vida dava muito difícil, tinha que mandar dinheiro para um, mandar dinheiro para outro, ganhava muito pouco. E o cara que empregou ele no serviço lá, o cara voltava para o albergue junto com ele, todos os dias. Ele saía com o cara e voltava com o cara. O cara tinha coragem de cobrar a gasolina dele, sabendo da dificuldade do cara. Cobrava a gasolina dele, cobrava o almoço dele. Ele ficava fazendo bloco ali, no sol rachando ali, ganhando micharia. Ele falou, Alexandre, com desconto, com tudo,
eu não ganho nem R$700 direito, tem que mandar dinheiro para minha filha, não dava nem R$700. Oi? Pro filho, tem que mandar dinheiro pro meu filho, tem que mandar comprar os negócios para minha esposa. Estou passando uma luta, você só via ele desnorteado ali na cama dele ali. Aí um dia Deus me usou para conversar com ele dormia numa cama em frente à minha. Eu falei, irmão, eu não tenho muito para te ajudar não, mas eu acho que aonde que eu estou você pode estar melhor do que você está lá. E se você for para lá para me ajudar, eu vou te ajudar. Eu não vou cobrar de você para te levar você para trabalhar, não vou cobrar de você comida para você comer não. Se eu comer feijão, você vai comer feijão. Se eu comer lasanha, você vai comer lasanha. Se eu comer farinha, você vai comer farinha. O que eu tiver, você vai ter, irmão. Aí ele pensou. Aí falou, então eu vou fazer um teste lá. Ficou mais de 2 anos, meu irmão. Agradeço muito, abriu as portas da casa dele para ele ficou dormindo na sala lá por muito tempo, porque ele não tinha condição de ter um lugar para ele morar, pagar um aluguel. E assim, também estava nessa situação do albergue, mas ele saiu primeiro do que eu, então ele ficou, né, já aqui fora de domiciliar, e ele trabalhando comigo, ele vendendo um salgadinho dele na rua. Deus honrou ele, meu irmão tinha me abençoado com a moto. Aí quando eu comprei meu primeiro carro, eu falei, vou vender essa moto, vou abençoar ele. Fui lá e vendi a moto para ele, sabe como? Ele me pagava, e eu falo isso para a glória de Deus, não é para me exaltar não, mas é testemunho que mostra que vale a pena ser assim. O que eu fazia com ele? Eu falei, eu sei que você tem que mandar dinheiro para sua esposa, para o seu menino, eu sei que a moto dá manutenção, então você me paga um mês, você me paga, no outro você pula, e no outro você me paga, um mês sim, um mês não. Parcelei para ele, né, de 10 vezes ali, na condição que tinha condição dele me pagar. Ele direitinho me pagou, trabalhou, conseguiu comprar a motinha dele, para ele poder, porque ele tinha que ir para 7 Lagoas direto para visitar a mãe dele, e às vezes passagem ficava caro. E aí Deus honrou ele. Hoje em dia tem a casinha própria dele lá. Deus honrou ele, abençoou ele, tem a casinha própria dele. Glória a Deus, aleluia. Restituiu a família dele. Por quê? Porque era um homem, ontem meu irmão, muito educado, muito prestativo, um cara que assim tem os seus defeitos, como qualquer um tem, mas um cara que tem os seus pontos que glorifica a Deus. Humildade nele era glorificar a Deus. Então Deus honrou ele. E Deus me honrou também por ter agido de tal forma com ele. Hoje nós somos grandes amigos. Hoje eu sou compadre, sou padrinho do filho dele, mais novo, do caçula. E assim, vale a pena a gente valorizar as pessoas, a gente investir nas pessoas, a gente acreditar nas pessoas. Agora tem patrão, se você chegou ali, você tem uma passagem no passado, por algum motivo você cometeu um crime, você se iludiu com o caminho errado, você se perdeu, tem aquilo ali na sua ficha, esse para mim não serve. Próximo, joga esse currículo aí de lado, dá um X nele, porque esse aí para mim não serve. Como que a sociedade hoje está vivendo é assim. Mas também tem homens de Deus que agem assim, não dão oportunidade, não acreditam que Deus transforma, que Deus muda, que Deus pode escrever uma nova história. E aí é aquela pessoa que só sabe, como se diz, se achar melhor do que os outros. Na minha empresa não entra nada de errado, ninguém como o cara pode ter feito um pouquinho aqui, não, que é só gente exemplar, e sempre olhando as pessoas assim, ó, de cima para baixo. Como que Jesus nos ensinou? A se diminuir. Aquele que era Senhor nos ensinou a se diminuir, a ser servo. Ele se pôs como servo daqueles que estavam ao lado dele. O Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus Pai. O maior exemplo nós temos quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Jesus.
Aí Deus não dá muitas pessoas uma condição maior porque sabe o que está lá dentro do coração dela. Fala, se isso aí tornar patrão, se isso aí tiver um pouquinho a mais, vai começar a pisar nas pessoas. Eu não quero perder meu servo, não, deixa ele com um pouquinho mesmo. Deixa ele com um pouquinho mesmo. Porque se ele tiver muito, vai subir para a cabeça. Quantas pessoas nós convivemos aí no nosso dia a dia, conhecidos, amigos que foram criados com a gente, que não tinha nada. Só foi Deus honrar, Deus prosperar, Deus dar a ele um patamar diferenciado, financeiramente falando. Ele mudou totalmente. Da água para o vinho, a personalidade, o caráter. É outra pessoa que às vezes até enoja a gente. Poxa, mas quando era jovem, ele quando jogava bola comigo, não era assim não. Hoje em dia passa de carrão, finge que nem conhece a gente, se acha realmente melhor. Quantos? E o texto vai falar dessa forma, que o Senhor não faz acepção de pessoas, e Ele está contemplando. Ele fala, e vós, senhores, fazem o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Naquele tempo havia muita ameaça, acredito eu, como hoje também há. Não faz não para ver se amanhã você não está no olho da rua. Hoje em dia tem lugares, infelizmente, tem lugares que há abuso até sexual contra pessoas, ameaça, só se não fizer o que eu quero, amanhã está na rua. Quantos testemunhos eu vi aí de televisão aí, ó, desses atores aí, atrizes aí, que abriram o verbo e rasgaram o verbo mesmo. Para entrar em tal emissora tem que passar no testinho do sofá, eles falavam lá. Tem que passar no testinho do sofá. Tem que ter relação com os diretores lá para poder estar lá, para poder ter fama, para poder estar no meio. É coisas assim absurdas que acontecem. Então, infelizmente, tanto o servo quanto o Senhor, nesse ponto, está desonrando a Deus. Não está sendo luz e não está glorificando a Deus. Quantos servos de Deus são ameaçados e falam, se você falar a verdade, se você não omitir isso, se você não sonegar aí, ó, amanhã você está na rua. Aí o cara é homem de Deus, mas está precisando do emprego. Ele vai e esquece de confiar em Deus, que Deus vai prover para ele se ele for honesto. Ele vai lá e sonega, ele vai lá e faz a coisa errada, ele vai lá e faz o que não deve, com medo de perder o emprego. Com medo de perder o emprego. Ele vai lá e faz a besteira, começa a se desbandar para o lado da injustiça, para o lado errado, com medo de perder o emprego, esquecendo da promessa de Deus sobre a vida dele. Primeira coisa que eu tinha que falar, antes desse emprego aqui, antes de qualquer coisa, eu tenho um Deus que zela por mim. Amém. E eu vou ser fiel ao meu Deus. Se tiver que mentir, eu não vou mentir. Se tiver que roubar, eu não vou roubar. Se tiver que fazer coisa errada, você contrata outro. Mas eu sou homem de Deus. Amém. Eu sou temente a Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Amém. Eu não estou aqui para fazer nada para agradar o homem, não. O texto fala sobre isso. Tanto o servo, né, que muitas das vezes tem pessoas que é aquele, vamos colocar no título do mundo aí, aquele baita puxa-saco. Nas costas do patrão mete a ripa, mas na frente é aquela timidez, aquele sorriso falso, nhenhenhê, só para ter um lugarzinho importante ali na empresa. Está glorificando a Deus? Não está, irmão. Não está. É igual a gente vê, infelizmente, aí, lideranças aí, algumas igrejas aí, que é triste falar, mas quando se trata de um pobrezinho, olha para ele com um tipo de olhar, mas quando se trata do empresário, né, de grande porte, olha para ele e trata ele de outro jeito.
o servozinho humilde ali que, desculpa falar, igreja, mas pode ser sincero, tem um dízimo pequenininho que não traz nem oferta direito. Tem muito líder aí, infelizmente, olha para ele com um olhar de desprezo. Mas aquele cara que chega lá e que todo fim de mês tem 20, 30, 50, 100 mil de dízimo para dar, meu filho, pastor encobre até o... Pastor não posso nem dizer pastor, né? Mas esse líder, ele encobre até a sujeira, pega até a sujeira dele e guarda ali, ó, para poder manter aquele cara na igreja. E acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não está vendo tudo isso. Um dia vão ser cobrados. E vão ser muito bem cobrados. Chega um mendigo na igreja, não, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, está fedendo, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Aí o povo começou a fazer na internet, o povo começou a fazer os testes na internet, se veste de mendigo, suja todo e entra na igreja. Só para ver como é que ele vai ser recebido. Quem já viu esse teste aí nos YouTube da vida aí? O cara passou no final, foi lá pregar para a igreja. Porque a coisa está feia, meus irmãos. O povo está esquecendo do principal objetivo do servo. O principal objetivo nosso, do ser humano aqui na terra, é glorificar a Deus. É ser luz, é ser exemplo, é ser testemunho. Esse é o nosso maior objetivo. E quando nós temos isso impregnado na nossa mente, no nosso coração, nós vamos fazer realmente a diferença. Nós vamos ser realmente diferentes, independente se a gente é patrão, se a gente é servo, independente da posição, independente de qualquer circunstância. Nós vamos ser humildes, nós vamos ser cautelosos, nós vamos ser temente a Deus, nós vamos ser fiel. Vale a pena, porque é só uma passagem. É só uma passagem. Daqui uns dias vai chegar o boletim. Quem passou na peneira? A palavra diz que são poucos. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Às vezes o cara está se sentindo o último biscoito do pacote. Não, eu sou diferente, eu dou meu dízimo, eu vou na igreja todo culto, mas e lá fora, o que ele está fazendo? Se é um servo, será que ele está dando bom testemunho? Se ele é um patrão, será que ele está dando bom testemunho? Será que ele está honrando o seu funcionário, honrando? Porque não tem coisa melhor do que dar. Investe, quem é empresário, que investe no seu funcionário, você pode ter certeza que Deus vai investir em você. E se você é um empregado, investe, dá o seu melhor, dá o seu sangue, veste a camisa da empresa e Deus também vai te honrar, Deus também vai te recompensar. Seja servo, entendendo que você não está fazendo nada para o homem, mas sim para Deus. Será que se Jesus disfarçasse, chegasse lá, batesse lá na porta lá, se eu oferecesse ele o serviço lá, ele desse serviço para ele, eu pagar a micharia para ele, não ia falar você aqui, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Fica na imaginação, né, gente? Igualmente aquele que está ali trabalhando ali, e aí ele é maltratado, ele é humilhado, e aí ele vira e fala, eu sou Jesus. Porque se fazemos mal aos pequeninos, como diz, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. É igual quando a gente vê nas ruas aí como as pessoas tratam aqueles que se encontram ali sujo, maltrapilho ali,
realmente ali com um mau cheiro. Tem gente, rapaz, que se o cara chegar perto, dá até briga, até agressão mesmo. É triste, meus irmãos. Mas nós estamos sendo vigiados. Nós estamos sendo vigiados. Deus fala que os olhos do Senhor estão atentos a cada atitude nossa. A cada atitude nossa. Eu espero que essa mensagem tenha falado com os irmãos, porque Deus quer honrar tanto o servo quanto o patrão. Amém. Mas para isso nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos obrigação de fazer a diferença. Não vamos ser aproveitador, não. Não vamos ser aquele que fala, não, eu estou aqui, mas eu quero que esse homem esse patrão se lasque. Eu estou aqui porque eu preciso. Ah, não, essa empresa aqui, eu tenho esse pessoal aí, mas se amanhã se fizer gracinha, eu ponho tudo no meio da rua, amanhã tem outros aí. Não vão agir igual o mundo age, com perversidade, com maldade. Vamos ser realmente homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus. Vamos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?